Olá, é muito bom ter vocês aqui de novo, agora no nosso segundo encontro da nossa série de 4, no qual vamos construir o nosso robozinho que segue luz. Para isso, nós começamos conhecendo alguns conceitos. Na primeira aula, trabalhamos com um motor e baterias, né? E conhecemos o conceito de tensão e corrente. Também trabalhamos o conceito de circuito aberto, circuito fechado e o conceito de material condutor e material não condutor. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho e vamos conhecer um material que não é nem condutor nem é um isolante. Ele é um semicondutor. O semicondutor, né, é daí que vem o Vale do Silício, ele é feito por um material dopado, né, e um material largamente utilizado na eletrônica é o silício ou o germânio. O componente mais básico, o semicondutor mais básico que existe é o diodo. O diodo ele tem uma partícula, ele tem duas partículas de germânio ou silício dopadas, né, uma junção N, uma junção P, e com isso a gente tem um anodo e um catodo. O que é isso? Ele permite que a energia passe de um lado para o outro apenas em um sentido. Então, se você ligar a polaridade da bateria em um sentido, ele é um condutor. Se você ligar ela no sentido oposto, ele é um isolante. Então, ele funciona, por isso ele é chamado de semicondutor. Dependendo das características, ele atua como um isolante ou como um condutor. Agora tem um primo do diodo, que é esse cara aqui que nós estamos conhecendo hoje, que é o LED. O LED é um diodo emissor de luz. Então ele, além de conduzir apenas de um lado para o outro, quando ele passa a conduzir, ele emite luz. E isso é muito legal para os nossos experimentos. E hoje nós vamos fazer um experimento como esse. É interessante colocar que num circuito a gente precisa de ter uma resistência. Na aula passada nós falamos de tensão e de corrente. Mas para a gente terminar de formar uma tríade, nós vamos falar hoje da resistência. Todo circuito precisa ter uma resistência. Porque a corrente, se você não tiver nenhuma resistência, a corrente tende a ir para o infinito. E uma corrente para o infinito, ela provoca muito estrago. Então uma corrente alta, ela pode danificar o circuito. Para isso, todo circuito tem uma resistência. Quando eu vou ligar um LED, por exemplo, o LED, como eu disse, ele é um semicondutor. Ele é um isolante se tiver ligado de forma negativa, de forma invertida, mas se ele tivesse sido ligado o correto, o positivo com positivo, o negativo com negativo, ele se torna um condutor. E um curto-circuito, ele tem uma corrente infinita. Se ele não tiver um resistor, a corrente vai ser tão alta que ele não vai suportar e ele vai queimar. Então, se a gente ligar um LED diretamente na bateria de 6 volts, sem colocar nenhum resistor, o LED vai queimar. Se vocês já fizeram isso, perderam um LED. Não tem problema, nós temos 4 LEDs no kit, porque se tiver queimado um, a gente tem mais 3 para trabalhar. Mas hoje nós vamos fazer um circuito para acender o LED. Vamos para a prática? E para as montagens da aula de hoje, nós recebemos esse kit. 4 LEDs, 4 resistores de 4 cassete, ou 4.700 ohms. 4 resistores de 330 ohms. Um protoboard, fios jumper. E vamos usar na montagem também nossas 4 baterias e o suporte de bateria que veio no kit da aula 1. Para a nossa primeira montagem, separe um resistor de 330 ohms. 330 ohms é o resistor que começa com 2 faixas laranja. Daqui a pouquinho a gente vai aprender a ler resistores. Separe também um LED vermelho. Um fio, jumper e a bateria lá da primeira aula. E o protoboard. Vamos entender como funciona o protoboard? O protoboard é uma placa de prototipação. É uma placa que permite a gente fazer as ligações sem precisar ficar soldando componentes. A gente simplesmente encaixa e consegue montar vários circuitos com os mesmos componentes. Isso é muito bom para a gente poder prototipar, mudar os circuitos, alterar. Normalmente, no projeto de desenvolvimento de engenharia eletrônica,
a gente começa fazendo protótipos, construindo protótipos em protoboards. Só depois que está pronto, a gente passa esses circuitos para uma placa de circuito impresso, né? Só depois a gente vai criar uma placa de circuito impresso. Mas para entender como o protoboard funciona, ele é muito simples. Ele tem vários furos interligados entre si. Está vendo essa corzinha verde? Isso indica que todos esses pontos em verde eles são comuns. Então, se eu ligar um fio, um terminal em qualquer um desses pontos, eu vou estar colocando eles em contato, tá vendo? Os fios aqui para o lado central do protoboard, eles são interligados na vertical. Então, todos esses na vertical estão ligados. Esses 5 pinos aqui não estão ligados nesses outros 5 aqui. Entendido? Porque eu tenho uma interrupção aqui no meio. Isso ajuda a gente a montar, a colocar chips e outros componentes também. Então, a gente tem esses caras ligados na vertical até a metade da placa. Os pontos de alimentação que ficam nas bordas da placa, eles são ligados na horizontal. Então, todos esses fios estão ligados, ó, que são indicados pelo mais, né? E todos esses fios que estão indicados pelo menos também estão ligados. O primeiro que a gente vai ligar vai ser o resistor. Em qualquer lugar aqui desse positivo, no caso eu escolhi esse ponto, até a posição A2. Poderia ser em qualquer posição do próton. O que importa é que estejam ligados os componentes na ordem que a gente quer, né? O nosso circuito ele vai começar com o resistor e vai passar para o LED. Então, nessa carreirinha aqui, na carreirinha número 2, eu posso ligar em qualquer ponto o LED que ele estaria ligando na frente do resistor. Agora, o LED, como nós vimos, ele tem polaridade. A gente tem o anodo e o catodo, o positivo e o negativo, o maior e o... Então, nós vamos ligar a parte maior do LED na posição E2 e a parte menor na posição E3. Agora eu vou ligar um fio. Esse fio pode estar em qualquer um desses pontos da carreirinha 3. Eu vou botar aqui no A3. E ele vai para o terra, que é qualquer ponto nessa sequência azul. Como nós vimos, qualquer ponto que tiver nessa sequência azul, ele vai estar servindo para a gente. Por fim, vou ligar minha bateria. Vou ligar o preto no negativo e o vermelho no positivo, e a mágica acontece, nosso LED acende. Olha que legal, o LED acendeu porque eu tenho uma corrente passando pelo circuito, uma corrente que vem do positivo da bateria, passa pelo resistor, desce no pé do resistor, sobe no pé positivo do LED, no anodo do LED, desce pelo catodo do LED, passa pelo resistor e chega no terra. Isso acontece porque eu tenho agora um circuito fechado. E o LED, como nós falamos, ele é um semicondutor. Ou seja, ele em algumas condições ele funciona como um condutor perfeito, como um isolante. Por exemplo, se eu tivesse um circuito alimentado ao contrário, o LED não acende. O LED não acende com o circuito ao contrário. Por quê? O circuito, quando a gente tem a parte mais positiva ligada na parte mais negativa do LED, ele não acende. Ele funciona como um isolante, ele não funciona como um condutor. Mas quando ele está polarizado corretamente, ele funciona como um condutor. E ele fecha o circuito. Quando ele fecha o circuito, se ele não tivesse um resistor, ele teria um potencial muito grande, uma corrente muito alta, que a gente pode ver de acordo com as ilustrações. A tensão, a corrente e a resistência, elas formam uma relação. A tensão, ou a diferença de potencial, ou a vontade que os elétrons têm de andar, né, empurra os elétrons para frente. Ele tende a empurrar os elétrons. E quanto mais ele empurra, mais ampere tem. Quanto mais corrente, quanto mais a tensão consegue empurrar,
mais ampere a gente tem. Agora, a resistência, ela fica tentando travar para que não tenha uma amperagem alta, para diminuir a amperagem. A resistência diminui a corrente. Então, essa relação tríplice dessas três grandezas formam a lei de Ohm. Eu posso dizer que V igual a I vezes R, né? Ou seja, tensão é igual a corrente vezes a resistência, ou a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, ou que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então nós percebemos que o circuito que faz acender o LED precisa de ter uma resistência. Quanto maior essa resistência, menor é a corrente. Eu sei que o resistor que começa com amarelo e tem a segunda faixa roxa e a terceira vermelha, é um resistor de 4K7 ou 4.700 ohms. Se eu substituir esse resistor de 4.700 ohms pelo meu resistor de 330, olha o que acontece, o LED acende, porém com uma intensidade muito menor. Vamos ver novamente, ó, quando eu estava com o resistor de 330, ele acendia bem forte. Isso é devido à corrente. Valeu, gente, foi muito bom o experimento dessa aula. E na próxima aula os experimentos são mais práticos ainda. Não percam, até lá!